Time brasileiro tenta a contratação de Thiago Almada, Estevão não sai do banco no Chelsea e staff de Casemiro se posiciona sobre o Palmeiras. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quinta-feira do Boletim Weiner. Quero começar esse vídeo já dizendo que eu tô lançando nesse exato momento um concurso para quem trabalha com edição de vídeo ou então quer só fazer uma renda extra. Como que funciona esse concurso que é destinado apenas para o TikTok? Você vai fazer cortes dos vídeos aqui do canal, obviamente eu preciso aparecer nesses cortes, e você quando postar lá no TikTok vai utilizar a hashtag ViniWeiner. É um concurso basicamente de clipadores. Os 3 que tiverem os melhores desempenhos do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro vão receber uma premiação. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500, o segundo colocado um prêmio de R$300 e o terceiro colocado um prêmio de R$200. Então tem R$1.000 em jogo para você que gosta de acompanhar os vídeos agora poder fazer cortes desses vídeos e subir no TikTok. Lembrando, tem que usar a hashtag ViniWeiner que vai até facilitar para que eu possa ver quem tá tendo o melhor rendimento e fazendo mais visualizações. Barça goleia na Supercopa. Vamos abrir a edição dessa quinta do Boletim Weiner pelo futebol internacional. Ontem foi dia de Barcelona e Athletic Bilbao pela Supercopa da Espanha. Eles se enfrentaram por uma das semifinais e o Barcelona acabou levando a melhor até com relativa facilidade. O Barça goleou pelo placar de 5-0, sendo que 4 desses 5 gols foram marcados já no primeiro tempo. Destaque para o brasileiro Rafinha, que marcou por 2 vezes. Detalhe que esse 5-0 do Barcelona em cima do Bilbao acabou se tornando a maior goleada da história da Supercopa da Espanha. Então agora o Barcelona está na grande final e aguarda hoje, na tarde dessa quinta-feira, o vencedor da outra semifinal, que será entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O vencedor desse duelo vai encarar o Barcelona na final do domingo, dia 11. Claro que a maioria está ansiosa pela possibilidade de termos já um encontro entre Barcelona e Real Madrid, que seria o primeiro duelo deles de 2026. Só que vale lembrar que o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid hoje sem Kylian Mbappé. Lohan sofre crítica na Itália. Quem aí se lembra do jovem meia atacante Lohan? O Lohan, ele é uma revelação das categorias de base do Flamengo que chegou a ter grandes momentos na equipe profissional e acabou sendo emprestado para o Pisa, que é um time do futebol italiano. Ele tem contrato de empréstimo lá até a metade desse ano. E o que acontece? O Pisa, que é o time ao qual o Lohan está emprestado, é um time muito fraco, tanto que vem numa péssima sequência dentro do campeonato italiano. E mesmo com o time tendo muitas limitações, o Lohan vem enfrentando dificuldades em encontrar seu espaço, em ter minutos. E a razão, na verdade, para ele vir tendo poucas oportunidades acabou sendo explicada pelo treinador, o Alberto Gilardino, que falou o seguinte sobre o rendimento do Lohan. Estou com ele todos os dias nos treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles. O garoto está na Itália há pouco tempo. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas. Ou seja, ele foi chamado de preguiçoso pelo treinador e disse que aí sim, se conseguir deixar a preguiça de lado, pode conseguir alguma coisa. Lembrando que ele tem 8 jogos apenas nessa temporada e desses 8 fez apenas 1 como titular. No restante, ele sempre acaba entrando nos 10, 15 minutos finais. Em 8 jogos, Lohan marcou apenas 1 gol. É muito ruim quando a gente vê um jogador que tem talento, que tem essa qualidade técnica e deixa a desejar na questão da entrega. Muito ruim mesmo. Talvez, conforme o tempo passe, o Lohan veja que ele está perdendo uma grande oportunidade nesse momento. Porque mesmo que o Pisa seja um time fraco e não vá brigar por nada dentro da Itália, se pelo menos ele conquistasse a titularidade, ele teria mais minutagem para mostrar serviço e ser visto por outras equipes, obviamente, de maior porte. Ele poderia até mesmo jogar bem no Pisa e mostrar serviço ao ponto de o Flamengo olhar para ele e de repente querer reintegrá-lo ao elenco ao final do empréstimo. Mas do jeito que as coisas andam, parece que nenhum nem outro vai acabar acontecendo. Estevão não sai do banco. Ontem teve mais um jogo do Chelsea pela Premier League e, de novo, o Chelsea perdeu pontos.
o Chelsea acabou perdendo para o Fulham pelo placar de 2-1. Lembrando que no final de semana já tinham encontrado um empate no apagar das luzes com o Manchester City. Chamou a atenção que o jovem atacante brasileiro Estevão não teve minutagem nesse jogo. Ele não começou entre os titulares e também não teve uma oportunidade no decorrer do jogo. E olha que o Chelsea encerrou o jogo com uma substituição sobrando ainda. O técnico interino Callum McFarlane escalou o quarteto ofensivo do Chelsea com Enzo Fernandes, Cole Palmer, Pedro Neto e Delap. Ao longo do jogo, o Reece James entrou na vaga do Enzo Fernandes, um jogador mais de meio campo, e o João Pedro acabou entrando na vaga do Palmer. Então, o Pedro Neto e o Delap ficaram em campo nos 90 minutos. E uma coisa que eu venho falando há bastante tempo segue acontecendo. Podem perceber que depois daquele jogaço que o Estevão fez contra o Barcelona, ele foi aos poucos perdendo sequência de jogo dentro do Chelsea. Isso mesmo antes de o Maresca ser demitido. Porque depois do jogaço contra o Barcelona, teve 2 jogos em que ele não saiu do banco, 2 jogos em que ele entrou nos minutos finais e aí um jogo em que ele foi titular. Aí ele acabou ficando um pouco fora, porque ele estava lesionado, voltou, não foi titular em todas as oportunidades e aí foi titular contra o Manchester City, mas acabou sendo substituído no intervalo. Eu entendo que o Chelsea tem outros jogadores de qualidade, não estou dizendo que não tenha. O Palmer, por exemplo, é um excelente jogador. O João Pedro, que não foi titular ontem, para mim também é um bom jogador. O Pedro Neto é um bom jogador. Só que eu acho que o Estevão, pelo que vinha fazendo até então, ele merecia ter o espaço dele dentro da equipe. Merece voltar a ter mais sequência. E aí vem um ponto onde eu acho que o Chelsea peca muito e vamos ver se o novo treinador, o Liam Rosenior, consegue mudar um pouco dessa configuração. O Chelsea, basicamente, todo jogo tem uma escalação diferente. Com isso, muitos jogadores acabam que não têm a sequência imaginada e isso vai minando aos poucos a confiança do jogador. E pela qualidade do Estevão, a força que ele tem no 1 contra 1, a capacidade que ele tem de gerar oportunidades, eu não entendo como ele é reserva. E outra, mais do que ser reserva, ele nem entrar durante o jogo, é forçação de barra. Concorda comigo que o Estevão merece mais oportunidades no Chelsea? Comenta aí. Igor Thiago quebra recorde. Se por um lado o Estevão tem sofrido para poder ter sequência de novo no Chelsea, tem um brasileiro arrebentando na Premier League. O atacante Igor Thiago, de 24 anos, que eu até já falei sobre ele nas últimas edições do Boletim Weiner. Depois que ele fez um hat-trick sobre o Everton, relembrei que ele iniciou no Cruzeiro, passou pelo Ludogorets da Bulgária, Clube Bruges da Bélgica, até ser comprado pelo Brentford por 33 milhões de euros. Nesse momento, o Igor Thiago vive uma grande fase com a camisa do Brentford e é o vice-artilheiro da Premier League. Mais do que isso, ontem ele acabou quebrando um recorde de brasileiros dentro do campeonato inglês. Com os 2 gols que o Igor Thiago marcou na vitória do Brentford sobre o Sunderland por 3-0, ele acabou se tornando o brasileiro com mais gols marcados em uma única edição da Premier League. Ele chegou à marca de 16 gols em 21 jogos. Então ele ainda tem muitos jogos pela frente para ampliar essa marca. Para quebrar esse recorde, Igor Thiago desbancou nomes como Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli, que em temporadas anteriores da Premier League tinham marcado 15 gols cada. Inclusive, com esse bom momento que o Igor Thiago tem vivido, onde basicamente tudo que ele faz dá certo, muitos torcedores estão pedindo que ele tenha uma oportunidade com Carlo Ancelotti na próxima convocação da seleção brasileira. Nós teremos data FIFA no mês de março e pelo fato de ainda não termos uma unanimidade na camisa 9, muita gente está cobrando que o Igor tenha ao menos uma chance, um teste. Claro que para ele ter agora uma oportunidade quase que às vésperas da Copa vai ser complicado, porque tem muita concorrência. Tem Pedro do Flamengo, tem João Pedro do Chelsea, tem Igor Jesus do Nottingham Forest, tem Vitor Roque do Palmeiras, jogadores que estiveram em convocações anteriores ou do Ancelotti ou de outros treinadores. Sem contar que ainda tem o Endrick, que o Ancelotti já conhece, que está pronto para ter sequência no Lyon e também tentar buscar por uma vaga. Coloca aí nos comentários se você hoje daria uma oportunidade para o Igor Thiago. Eu reconheço que ele tem vivido uma ótima fase, ainda mais no futebol inglês. Não é um jogador que atua em um dos principais times, onde o time, por exemplo, facilita a vida dele. Não é nada disso. A gente sabe que o Brentford não é uma potência como o Manchester City, como um Liverpool, como um Arsenal. Então, eu sou da seguinte opinião, que se ele mantiver parte desse desempenho até a data da convocação, ele sim merece ao menos o teste, até pelo fato de hoje não termos uma unanimidade por ali.
Se a gente já tivesse um ou dois caras consolidados, eu até falaria que não era necessário, mas como não é o caso, um teste é justo. Endrick se prepara para a estreia. Nesse próximo domingo, o atacante brasileiro Endrick deverá fazer a sua estreia com a camisa do Lyon. No dia 11, o Lyon vai enfrentar o Lille pela Copa da França, e existe a expectativa de que Endrick possa estrear nessa partida. Ele não podia estrear no jogo do dia 3 de janeiro porque a documentação dele, a inscrição dele ainda não estava 100% regularizada. Agora para o dia 11 tá tudo certo, e ele está se preparando a todo vapor. O próprio Lyon está divulgando nas redes sociais alguns vídeos dos treinamentos do Endrick junto com a equipe. E é claro que ele está se destacando muito. É que lá no Real Madrid, como o nível é absurdamente alto, tudo que o Endrick fazia, os jogadores ou faziam lá igual ou melhor. No Lyon ele está se destacando porque ele tem muita potência. Ele faz exercícios de mano a mano com os jogadores do Lyon e ele atropela todos eles em todas as oportunidades. Sem contar que a finalização dele é praticamente uma patada. Tudo que vai no gol dificilmente o goleiro pega. Então ele está se destacando já nesses primeiros treinamentos e agora cabe ao treinador Paulo Fonseca decidir se vai ou não escalar Endrick entre os titulares. E claro, se o Endrick for escalado entre os titulares, a audiência está garantida. Porque muitos brasileiros, e eu me incluo nisso, estão ansiosos para ver como que ele vai se sair nesse novo desafio. Corinthians quer jogador do São Paulo. Vindo agora para a nossa parte do mercado da bola dentro do Boletim Weiner, o Corinthians tem interesse na contratação de um jogador do São Paulo. E esse interesse do time paulista partiu do treinador Dorival Júnior, que conhece muito bem esse jogador que ele mesmo indicou. De acordo com o jornalista Luiz Fabiani, o nome indicado por Dorival Júnior é o volante Alisson, que está com 32 anos e vem de uma sequência complicada no São Paulo, sofrendo com algumas lesões. Então o Corinthians fez essa sondagem para saber das condições de contratar o Alisson e viu o São Paulo demonstrar interesse na possibilidade de uma troca. O São Paulo acabou sugerindo a possibilidade de uma troca em que o Alisson iria para o Corinthians e o Ranieri iria para o São Paulo. Por enquanto, o Corinthians não definiu se essa negociação agrada. Fato é que o Alisson, nas mãos do Dorival, viveu a sua melhor temporada no São Paulo, que foi aquela de 2023, em que o São Paulo vence a Copa do Brasil, eliminando até o Corinthians no seu caminho, e o Alisson foi um dos pilares daquele time. Porque o Alisson até então, se vocês lembrarem de outros anos, de outros clubes, ele no Grêmio e no Cruzeiro, por exemplo, jogava como um ponta, jogava aberto. E aí o Dorival que fez essa adaptação para o Alisson virar um volante, fazendo em 2023 uma baita dupla junto com o Pablo Maia. Então, por já saber o que o Alisson pode render e onde ele pode render, ele foi pedido pelo Dorival. Agora, essa sugestão em específico do São Paulo para envolver o Ranieri no negócio, eu acho que seria melhor pro São Paulo. Porque o Ranieri é um jogador mais jovem do que o Alisson, não tem enfrentado problemas físicos, não tem enfrentado lesões e é um grande marcador. O Alisson é um jogador que foi muito bem em 2023, mas em 2024 e 2025 já enfrentou muitos problemas. Sendo bem sincero, com o meio-campo do Corinthians hoje, da maneira que está, eu não consigo enxergar o Alisson chegando e rapidamente sendo titular. Porque você tem ali, hoje, o próprio Ranieri, você tem o Breno Bidon, você tem o Carrilho, que é um cara que ainda para mim tem muita qualidade, você tem o José Martinez. Então, enquanto o Ranieri chegaria no São Paulo e jogaria com tranquilidade, o Alisson não teria, na minha visão, esse mesmo espaço no Corinthians hoje. Staff de Casemiro descarta o Palmeiras. Nos últimos dias, o nome do volante Casemiro, volante do Manchester United, da seleção brasileira, foi ligado a uma possível transferência para o Palmeiras. Só que o jornalista André Hernan entrou em contato com o staff do Casemiro e ficou sabendo que, na verdade, a história não é bem assim. O Palmeiras nunca procurou o Casemiro, de acordo com o staff do próprio jogador, e disse até que a prioridade do Casemiro nesse momento não é uma volta ao Brasil. Ele descarta, na verdade, uma volta ao Brasil nesse momento e prioriza continuar no futebol internacional, onde hoje ele está em fim de contrato com o Manchester United, o contrato é válido só até junho, só que após uma saída do United, ele ainda vislumbra um mercado na Arábia Saudita e nos Estados Unidos. A própria família do Casemiro parece também que, de acordo com o André Hernan, não é muito favorável a uma volta ao Brasil. O Casemiro está com 33 anos, tem 19 jogos pelo United na temporada, 4 gols marcados e 1 assistência. É claro que seria um excelente reforço não só para o Palmeiras, mas para qualquer time do Brasil.
Só que isso que é hoje o pensamento do staff do Casemiro ainda faz muito sentido. Ele tem muito mercado. É um jogador que tem muito respeito no futebol internacional. O Palmeiras segue procurando por um novo volante, um novo camisa 5, depois de ter negociado o Aníbal Moreno com o River Plate. Só que o Casemiro parece que não será uma das opções. Eles seguem monitorando o Fabinho, volante ex-Liverpool que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, e estudam a possibilidade de dar mais minutagem para alguns jogadores da base, como, por exemplo, Luiz Pacheco, que é um jogador que tem agradado bastante o técnico Abel Ferreira em alguns treinamentos. Time brasileiro quer Thiago Almada. Você com certeza se lembra do Thiago Almada, meia argentino que passou pelo Botafogo no ano de 2024 e jogou muita bola no Glorioso. Naquele ano, o Almada foi um dos pilares do time do Botafogo que venceu o Brasileiro e a Libertadores. Ele chegou quase que como um desconhecido do Atlanta dos Estados Unidos e provou ser um baita num jogador. Um cara habilidoso, que tinha uma visão de jogo diferenciada, enfim. Jogou muita bola naquele ano com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus, e depois disso ele foi para a Europa. Passou alguns meses no Lyon e não demorou para ter muito espaço na seleção argentina, com vários jogos entre os titulares, e ser comprado pelo Atlético de Madrid. No começo dessa temporada europeia, o Atlético desembolsou 21 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos do Thiago Almada. E todo mundo achou que ele ia fazer muito sucesso no Atlético, até porque no Atlético ele joga com muitos companheiros de seleção argentina. Só que até o momento a passagem do Almada pela Espanha não tem sido lá muito agradável. Ele fez só 15 jogos pelo Atlético, desses 15 foi titular em apenas 5, marcou só 2 gols e deu uma assistência. Com esse momento delicado dele, vem a informação da Rádio Cadena Ser, que divulga que o Atlético de Madrid pretende negociar o Thiago Almada nessa janela de transferências. Eles estão vendo que ele não conseguiu se adaptar tão bem ao clube e que ele tem sofrido com a concorrência no seu setor. Afinal, o Atlético de Madrid tem bons jogadores mesmo do meio para frente. Então eles estão colocando o Almada no mercado. E pelo que ele fez recentemente no futebol brasileiro e pelo jogador também que ele demonstra ser na Argentina, um time brasileiro já fez uma sondagem por ele. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, esse time foi o Grêmio. O Grêmio fez uma consulta ao Atlético de Madrid e sondou a possibilidade de contratar o Almada por empréstimo de 1 ano, com a opção de compra ao final do período. Prontamente o Atlético de Madrid rejeitou essa possibilidade e disse que só negocia o Almada de maneira definitiva. Eles topam vendê-lo, os mesmos 50% que eles tinham comprado no começo da temporada, por 20 milhões de euros. Para o Grêmio, é claro que seria uma excelente contratação, estamos falando de um baita num camisa 10, um cara que no futebol brasileiro sobra e voa além. Se o Grêmio, por exemplo, não tiver condição de pagar esses 20 milhões de euros, os outros times do Brasil que tiverem essa condição precisam aproveitar essa oportunidade. O Almada joga muita bola, 20 milhões de euros por ele. Na minha opinião, hoje é pouco. É um cara que vocês vão ver. Ele vai depois para a Copa do Mundo com a seleção da Argentina, a tendência de que tenha espaço na seleção da Argentina, e depois vocês vão ver o quanto ele vai valorizar. Ele é um cara que sabe fazer gol, ele arma bem o jogo, é bem aquele camisa 10 argentino que esconde a bola, é difícil realmente um volante, um adversário roubar a bola dele. É um cara habilidoso, enfim. Depois de tudo que ele fez no Botafogo, 20 milhões de euros por 50% dele, eu acho que é uma negociação que os times que têm dinheiro vale muito a pena fazer. E assim, também não é porque ele não deu certo no Atlético que agora ele vai ser taxado de ser um jogador ruim. Nada disso. O Atlético tem um outro estilo de jogo. O Atlético é um time mais reativo, que em geral prioriza mais o jogo físico, o sistema defensivo. O Almada é um cara que joga com a bola no pé. E detalhe, tá? O Almada tem apenas 24 anos. Queria agora saber de você, nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!